Biologia, professora Elânia. Técnica de histologia. Em histologia, utiliza diferentes corantes. Geralmente, os corantes que mais são utilizados é a hematoxilina, eosina e a fucsina. A hematoxilina é um corante de cor azul púrpura que atua em substâncias de caráter ácido. É um corante azul, ele permite a visualização de várias constituintes celulares, como por exemplo o núcleo, regiões ácidas do citoplasma. Vale a pena ressaltar que no núcleo contém os ácidos nucleicos, DNA e RNA. Então a hematoxilina ela vai atuar sobre essa região. Já a eosina é um corante ácido, ele cora os elementos básicos da proteína do citoplasma, ele tem uma cor rosácea e atua em regiões básicas dos citoplasmas, como componentes do retículo endoplasmático, tecido conectivo, conjuntivo, onde apresenta fibras colágenos, que são as mais utilizadas. E o corante fucsina, ele adquire a cor magenta. Essa cor magenta é uma cor verde escuro. Ele é utilizado muito nos laboratórios como reagente para coloração de bactérias e às vezes até como desinfectante. Mas o que ele mais é utilizado realmente é na atuação de reagente para identificar formas ou tipos de bactérias. Lâmina de histologia. Então, os corantes eles vão atuar e cada vez essas atuações desses corantes vão ser utilizados nessas lâminas de histologia. Então, é muito comum a cor roxa nós encontrarmos organelas como músculos, queratina na região citoplasma. Quando atua uma cor azul ou verde, nós vamos aí encontrar algumas organelas, algumas estruturas de fibras de colágeno, que é uma proteína. A cor preta nós vamos encontrar muito nos núcleos celulares, nas regiões dos constituintes celulares do núcleo. E uma atenção especial é o ácido periódico chifre ou PAS. Esse ácido ele ressalta o interior de moléculas ricas em carboidratos de gordura, como por exemplo o fígado. O fígado tem muita quantidade de gordura, de hepatócitos. Então essa cor azul verde, uma cor marrenta, ela vai atuar ali e vai dar essa identificação nessa lâmina de histologia do corte do fígado. O Crença e o Ikert é um tipo especial. Esse tipo especial de corantes, eles são atuados principalmente nas células sanguíneas, no tecido sanguíneo. Ele é triplo, atua na cor rosa, roxo, depende do nível das células sanguíneas. Então, conforme for o tipo de células sanguíneas, ele vai atuar. Como, por exemplo, a cor roxa vai identificar as estruturas de basófilos, que são as células de defesas dos glóbulos brancos. Aqui nós temos um corte de pele grossa. O corte de pele grossa é um corte que vai identificar para nós a pele como sendo um órgão integrante, tipos de camadas da perme, epiderme, derme e hipoderme. Nós vamos encontrar abaixo nesse corte da pele grossa o tecido conjuntivo frouxo, ele preenche os espaços não ocupados por outros tecidos, ele nutre as células epiteliais e geralmente esse tecido conjuntivo frouxo, ele é mais arroxoado, ele envolve nervos, músculos, vasos sanguíneos. Depois nós vamos encontrar mais espalhado o tecido conjuntivo denso ou não modelado. Esse tecido ele faz parte também do tecido conjuntivo, ele tem grande abundância de fibras colágenas, por isso espalhamento ali. E as fibras colágenas são fibras que vão constituir o tecido conjuntivo denso, que vai dar grande resistência, grande firmeza à pele, no corte dessa pele. O corte da bexiga cheia. Então, a bexiga é um órgão que armazena urina, que é produzida pelos rins. Geralmente, a bexiga é um órgão muscular elástico, se localiza na parte inferior do abdômen. E ela apresenta um tecido epitelial de revestimento, essa primeira parte superior ali, onde nós vamos encontrar um tecido que reveste o corpo, a superfície dos órgãos, então vai ser formado por esse tecido epitelial. Na cavidade mais interna, nós vamos encontrar o tecido muscular liso ou tecido não estriado. Esse tecido ele constitui por células mononucleadas, ou seja, apresenta um núcleo, apresenta uma parede que vai envolver
esse tecido muscular vai envolver as paredes de órgãos como estômago, útero e a própria bexiga. O corte de fígado. Então, quem é o fígado? O fígado é a maior glândula, o segundo maior órgão, né, do corpo humano. Ele tem diversas funções, entre elas transforma glicogênio em forma de energia. Dentro desse corte, dessa lâmina de fígado, nós vamos ter as células de Kiefer. Essas células de Kiefer são células que recobrem as outras células endoteliais, são células capazes de fagocitar substâncias estranhas presentes no sangue, ou seja, são as nossas células de defesa que o fígado tem para qualquer corpo estranho ela conseguir fagocitar, destruir. E nós vamos encontrar num roxo mais claro os núcleos hepatócitos. Esses núcleos hepatócitos geralmente têm a forma arredondada ou oval e eles têm a função de atuar como desintoxicação do corpo. Eles vão atuar como sendo os basófilos, umas células também de defesa para o organismo. Aqui nós temos a lâmina do corte da epiglote. A epiglote é uma estrutura que encontra-se no início da laringe. Ela serve para fechar a ligação da faringe com a glote durante a deglutição, durante o ato de deglutir. Essa cartilagem epiglote ela evita a comunicação do sistema respiratório com o digestivo. Logo, ela vai apresentar uma cartilagem elástica, então ela tem uma elasticidade muito grande, porque é um tipo de tecido cartilaginoso, apresenta grande quantidade de fibras elásticas. Essas fibras elásticas, elas têm uma cor mais roxa, azulada ou ao mesmo tempo uma cor esverdeada. Dentro desse corte da epiglote, nós vamos encontrar o condroblasto. O condroblasto, ele forma o tecido cartilaginoso, ele circunda e nutre a cartilagem, que se chama pericôndrio. O pericôndrio é uma camada de tecido conjuntivo que vai envolver a cartilagem. Já os condrócitos, ele é uma cartilagem com muita resistência, ele tem uma coloração, um roxo mais forte. Ele dá a essa cartilagem uma firmeza, uma sustentação que vai permitir facilitar o movimento e o crescimento lá das estruturas ósseas, principalmente nos ossos longos. Corte do osso secundário desmineralizado. Esse corte do osso secundário desmineralizado, a palavra desmineralizado quer dizer perda da massa mineral óssea. Então, esse corte de osso desmineralizado, muitas vezes ele pode causar, o osso desmineralizado, ele pode causar osteoporose, quando a gente perde grande óssea do mineral ósseo que vai constituir o osso, geralmente de cálcio e fosfato. Dentro desse corte, nós vamos ter o canal de Volkmann. Esse canal de Volkmann é um canal microscópico, são um conjunto, na verdade, canais microscópicos encontrados no interior do osso compacto. Depois nós vamos encontrar nessa parte o canal de Haver, que é uma série de tubos estreitos dentro do osso por onde vão passar os vasos sanguíneos. Esse sistema intermediário é o sistema encontrado nos ossos, é um sistema de conjunto de lamelas, ou seja, de fibras dispostas paralelas, uma ao lado do outro, que vão dar firmeza à estrutura do osso. O esfregaço sanguíneo. Então, o esfregaço sanguíneo é um corte das células sanguíneas, do tecido sanguíneo. Aqui está presente as hemácias, que vão atuar como eritrócitos, ou também conhecidos como glóbulos vermelhos, tem a função de transporte de gases no sangue. Os neutrófilos, eles são os tipos de células de leucócitos, que eles têm a função de fazer a capacidade de fagocitar, então eles são parte do sistema imunitário que atuam no sistema de defesa do nosso corpo. Nessa outra lâmina, nós vamos encontrar, além das hemácias, as plaquetas. As plaquetas, elas são responsáveis pelo processo de coagulação sanguínea, então elas vão atuar na coagulação do sangue. E nessa lâmina nós vamos encontrar os basófilos. Os basófilos, no esfregaço sanguíneo, são células sanguíneas, elas têm como função, entre outras, estar envolvida nas reações de hipersensibilidade imediata do organismo do indivíduo. Acreditam que está relacionado com o processo alérgico.